Boa noite a todos os irmãos. Com a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus, mais uma vez essa oportunidade sendo dada a nós, para que nós possamos, em tempo de graça, ainda se ajuntar de várias formas. Uma delas é essa que nós estamos aqui, para então nos fortalecer com as mensagens que nós temos para os últimos dias. A apresentação da mensagem que eu quero trazer aos irmãos nessa noite, ela está contida no livro de Mateus, também no livro de Lucas e também no livro de Marcos, onde ambas contam da mensagem da parábola do semeador. E, paralelo a essa mensagem da parábola do semeador, eu quero trazer também uma breve mensagem com relação aos acontecimentos para o povo de Deus nos últimos dias. Então, eu tenho aqui também uma mensagem do testemunho para a ministra, que eu vou trazer para nós nessa noite. Então, Mateus 13, verso 1, diz assim para nós: Tendo Jesus saído naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Se nós formos até o fim, lendo essa parábola, ela iria do verso 1 até o verso 23. Mas eu vou resumir uma parte dela e ler o restante dela. Então, nós sabemos que a parábola do semeador conta de Jesus contando para aquela multidão que estava ali em frente dele, e ele sabia que ali, aquela multidão toda que estava ali, não era todas aquelas pessoas que iriam entender o significado dessa parábola. Mas, mesmo assim, ele contou de uma forma onde somente poucos iriam entender no final dela. Ou seja, Jesus só daria a explicação daquela parábola somente a alguns. E nós vamos ver aqui por quê. Então, Jesus então começa a falar para os discípulos: olha, a semente, ela vai cair em vários lugares, em vários terrenos. Uma, ela vai cair no caminho, outra, ela vai cair entre as pedras, outra, ela vai cair entre os espinhos, e outra, ela vai cair numa terra boa. E cada um desses lugares vai ter um efeito, vai ter um resultado, né? E aí, Jesus conta o significado dessa parábola. E aí ele começa a dizer para aquela multidão o efeito de cada semente caindo em cada lugar. E ele diz aqui, em Mateus 13, e o verso 10. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Então, juntamente com os discípulos, depois que Jesus conta os pormenores de cada lugar que a semente caiu, aí começa a só ficar poucas pessoas perto dele, e mais os discípulos. E diz assim: e acercando-se dele os discípulos, disseram: por que lhes fala por parábola? E aí Jesus responde e diz:
porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, Jesus fala aqui, mas a eles, um momentinho, não lhes é dado. Por quê? Àquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para aquela multidão. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, na continuação, no verso 16, bem-aventurados os vossos olhos. Aí já falando para os discípulos e para alguns que estavam com ele. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. E aí Jesus só explica essa parábola só para os discípulos e para alguns deles que estão ali. E diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E chegada a angústia e a perseguição, por causa se ofende. Outras traduções falam, logo se escandalizam. Então, por diversas formas, aquele terreno que recebe a semente, no caso aqui, que caiu nos pedregais, ele abandona o caminho, ele se escandaliza e, obviamente, ele não fica. Assim como aquele que a semente caiu no caminho, também não fica. Verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse aqui, essa semente que cai nesse terreno, que os espinhos também tomam conta desse lugar, desse ambiente, esse não sai. Esse fica, mas não vai para frente. Ele fica ali, vamos dizer assim, eu vou usar uma expressão, ele fica ali esquentando o banco. Ele fica ali em cima do muro, cocheando entre os dois senhores. E o último terreno, né, e o último ambiente em que essa semente vai cair, ela vai fazer o que com essa semente? Fala aqui, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Encerra com o verso 23. Não quero dizer também que aquele que está no terreno espinhoso, né, cheio de espinho, ali sendo sufocado, e aqui fala o que é esse sufocado, que é os cuidados dessa vida, as coisas que atrapalham de você ter uma melhor consagração espiritual, ele também dá fruto. Só que o fruto dele não é igual ao fruto que dá o que é plantado em boa terra. É um fruto que às vezes está com bicho, é um fruto que está com doença, ele não consegue
se desenvolver espiritualmente falando. E eu trouxe esse comentário da Bíblia, né, esses textos da Bíblia, para fazer alusão a uma, vamos dizer assim, a uma tática que o inimigo tem feito, não só com o povo de Deus, mas também com o povo que está nas outras igrejas e também com o que ele faz com as pessoas que estão lá fora. Nisso, eu tenho aqui a página. Esse estudo eu vou passar para os irmãos depois no grupo. Eu vou postar tanto os versos bíblicos, quanto também o estudo do testemunho para ministro. É um estudo curto, mas de muita importância para os irmãos relembrar, porque eu sei que tem irmãos aqui que já estudaram essa mensagem. Essa mensagem eu também sei que ela já foi apresentada nas reuniões, mas tem irmãos que provavelmente não acompanhou esses estudos. E eu quero trazer para aqueles, principalmente, que ainda não ouviram. Mas ele vai ficar disponível no grupo depois, caso os irmãos que quiserem se aprofundar. No Testemunho para Ministros, página 472, é colocado para nós um estudo em que a irmã White, ela iria, e ela apresentou esse estudo para a igreja, mas, segundo ela, ela teve um cuidado para apresentar essa mensagem, porque a mensagem era para a igreja, só que dentro da igreja tinha e tem também, até hoje nas igrejas, pessoas que não são membros da igreja, ainda que estão naquela fase de preparação. E ela teve um cuidado de tirar somente alguns trechos daquela apresentação para apresentar para a igreja. E eu vou trazer para os irmãos aqui nessa noite. É uma breve leitura e com uma breve conclusão também. Eu quero deixar para os irmãos. Então, aqui no texto, diz assim, segundo é indicado no rodapé da página, esse capítulo foi publicado originalmente no ano de 1884, no Espírito de Profecia, volume 4, escrito para a igreja. Quando Ellen White planejou a apresentação do relato, que agora constitui a série do Conflito dos Séculos, a qual poderia ser divulgada entre o povo em geral, ela resolveu omitir da edição ampliada de O Grande Conflito, publicada em 88, alguns trechos escritos especialmente para a igreja. Ela reconhecia que algumas coisas que podiam ser ditas apropriadamente para a igreja não seria tão apropriada para os que não eram membros da igreja. E vamos ver o que é, então, essas mensagens. Diz aqui que, ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos, quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir. Então, eu quero lembrar aos irmãos que isso foi escrito há 130 anos, aproximadamente 140, a irmã White já apresentando a mensagem, dizendo como estava a situação da igreja, ou das igrejas, que é justamente ao povo dos últimos dias. Então, ela está escrevendo para a igreja dela, da qual ela pertencia, que realmente era a igreja de Deus. E hoje, essa mensagem, para nós, ela é atual ainda, porque ainda a mensagem é para a igreja de Deus. Então, ela diz aqui que vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador de Satanás. Por meio de agradáveis enganos e mentirosas maravilhas, pode ele continuar a conservá-los sob o seu domínio. Dirige, portanto, seus anjos para que lancem suas ciladas, especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo e estão se esforçando por observar todos os mandamentos de Deus.
Mas aí alguém pode dizer, mas desde o tempo da irmã White, muitas igrejas à volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, né? Mas aqui tem mais um detalhe, e também aqueles que estavam se esforçando por observar os mandamentos de Deus. Aí, aqui, a irmã White é como se ela estivesse entrando numa sala onde estivesse ocorrendo uma reunião onde Satanás e seus anjos estivessem formulando os seus planos, como ele iria agir com o povo de Deus nos últimos dias. Então, vamos dizer que é como se alguém estivesse lá na sala escondido ouvindo aquele plano. E aí ela diz aqui, diz o grande enganador. Aí eu vou abrir uma aspas aqui. Por quê? Porque é o inimigo que está falando. É o inimigo que está idealizando o plano, falando como para impedir que o povo de Deus se firme nessa verdade e possa alcançar o objetivo da salvação. Diz ele, devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus. E a mesma luz que revela o verdadeiro sábado, preste atenção, irmãos, a mesma luz que revela o verdadeiro sábado, revela também a missão de Cristo no santuário celestial. E revela que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. E aí ele fala, conservar nas trevas a mente do povo até que esta obra termine, e teremos conseguido o mundo e a igreja também. Até aqui, e um pouquinho mais que eu vou ler, para todas as pessoas de todas as igrejas. O sábado é a grande questão que deve decidir o destino das almas. Devemos exaltar o sábado criado por nós. Aí o inimigo está falando do sábado dele, que nós sabemos que é feito com que ele seja aceito tanto pelos mundanos como pelos membros da igreja. Deve agora a igreja ser levada a unir-se com o mundo em sua defesa. Devemos trabalhar por meio de sinais e maravilhas para lhes cegar os olhos quanto à verdade e levá-los a pôr de lado a razão e o temor de Deus e a seguir os costumes e tradições. Então, veja bem a estratégia da reunião do inimigo, cheia de planos e de idealizações para fazer com que o plano de Deus não se cumpra. Olha o que ele vai falar agora nessa reunião. Influenciarei os pastores populares a desviar dos mandamentos de Deus a atenção dos ouvintes. Ou seja, esse negócio de mandamento não se fala em igreja nenhuma. Aquilo que as escrituras declaram ser, né, falando com relação à lei, a lei da liberdade, será representado como um jugo de servidão. Se tiver que falar dela, vocês têm que falar que é um jugo de servidão essa lei, essa tal dessa lei. O povo aceita as explanações das escrituras de seus pastores. Sabe por quê? Porque eles não estudam por si mesmos. Portanto, atuando por meio dos seus pastores, posso dominar o povo de acordo com a minha vontade. Então, até aqui, Satanás idealiza um plano para as igrejas protestantes, para o mundo católico e até mesmo para o adventismo, que hoje nós sabemos que é uma igreja caída. Agora preste atenção, o plano mais importante dele. Porque ele diz que até aqui onde eu li, esses daí já estão, vamos dizer assim, estão na minha mão, estão dormindo, estão lá desfrutando das coisas do mundo, porque já se misturaram com elementos mundanos. Aí ele diz, na continuação da reunião dele, mas nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. Devemos despertar contra eles a indignação popular.
Diz também: alistaremos ao nosso lado grandes homens e homens sábios, segundo o mundo. E induziremos aos que estão em autoridade a executar os nossos propósitos. Qual que é o propósito de Satanás? Idealizar planos, usando homens sábios de autoridade para fazer com que eles estejam na mão deles, que o povo de Deus possa estar na mão deles. Então, o sábado que o inimigo está falando, então o sábado que eu estabeleci será forçado pelas leis mais severas e obrigatórias. Então, antes que a lei do inimigo seja implantada em nosso meio ou na terra, leis severas e obrigatórias vêm antes. Então, virão leis severas e obrigatórias primeiro, para depois vir a lei dele. Aí ele continua: os que as desrespeitarem serão tocados das vilas, ou seja, serão expulsos de cidades e vilas. Quem que será expulso? O povo de Deus, aqueles que querem ser fiel a Deus. E levados a passar fome e privação. Uma vez que tenhamos o poder, mostraremos o que podemos fazer com os que não se desviam de sua fidelidade a Deus. Aí ele faz assim: olha, então nós vamos fazer o seguinte: se esse pessoal aí, se não quiser obedecer essas leis severas e obrigatórias, eles vão acabar sendo empurrados para fora. Aqui ele destaca ainda de cidades e vilas, levando esse povo a passar dificuldades como privação e fome. Aí ele faz uma lembrança nessa reunião, ele fala assim: olha, sabe por que eu estou falando isso para vocês? Agora eu estou usando algumas palavras minhas. Sabe por que eu estou falando isso aí para vocês? Eu já fiz isso lá atrás. Esse plano que eu fiz lá atrás deu certo, e esse vai dar certo também. Ele fala aqui: vocês lembram? Levamos a igreja romana a infligir prisão, tortura e a morte daqueles que recusavam seguir aos seus decretos. E agora que estamos pondo as igrejas protestantes e o mundo em harmonia, com esse braço direito de nossa força, finalmente teremos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Então, aí ele fala da lei, vamos dizer, final, né? A lei que realmente vai, na cabeça dele, vai exterminar o povo de Deus. Quando se fizer, agora presta atenção aqui, irmãos, quando se fizer da morte a penalidade da violação do nosso sábado, então muitos dos que agora estão nas fileiras dos observadores dos mandamentos passarão para o nosso lado. Então ele está dizendo aqui que muitos passarão para a fileira do adversário quando realmente for imposto o decreto dominical, a lei mais severa, a lei que fala decreto de morte, a lei que estabelece o decreto de morte. E nós sabemos que isso realmente vai acontecer, principalmente no adventismo, em geral. Muitos abandonarão a fé e passarão para o lado das fileiras do inimigo. Aí ele continua dizendo: mas antes de adotarmos essas medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza. Para quê? Para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. De que forma que ele vai engodar as pessoas? Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade. Aqui, irmãos, eu dou mais uma ênfase mais especial, que eu li lá no texto bíblico, onde fala que aquele ambiente onde a semente caiu no meio dos espinhos, ele dá aqui para a gente uma ideia de como o inimigo usa o povo de Deus, ele faz com que as pessoas se envolvam com as coisas desse mundo, e é onde as pessoas se sufocam com esses espinhos, com relação à parábola do semeador. Então ele diz aqui que antes de exercer essas medidas extremas, ele vai usar de sutileza
para que o sábado eles possam ser enganados quanto à questão do sábado. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade, né? Então, hoje, muitas pessoas, nas várias igrejas do Adventismo, as pessoas se julgam salvos porque creem na verdade. Olha o que o inimigo estuda, a psicologia. Mas ele fala aqui, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas, que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhes-ão a queda. Então, é a maneira sutil que Satanás usa com o povo da igreja, que nós sabemos que na igreja de Deus existem duas classes, né? Nós sabemos que na representação da parábola das 10 virgens, lá fala de duas classes dentro da igreja de Deus. Então, uma classe é levada por essa sutileza, por esse engano, condescendendo com o apetite, com as coisas dessa vida, com o orgulho, com a mundanidade. E aí ele fala assim, eu já estou quase finalizando, irmãos, muito pouco falta para mim concluir. Ele diz assim, ide, falando para os seus anjos maus, fazei com que os donos de terras e de dinheiro se embriaguem com os cuidados dessa vida. Apresentai o mundo diante deles em sua mais atraente luz, que acumulem o seu tesouro aqui e fixe sua atenção sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham para a causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Qual é o meio que nós podemos usar contra o reino de Satanás? Muitas são as coisas que nós podemos usar se nós estivermos dentro do plano de Deus. Eu só destaquei duas coisas aqui, só para abrir um pouco o leque da nossa compreensão. Diz aqui, ele faz de tudo, né, para impedir que os servos de Deus sejam liberais dentro de um plano apresentado pela igreja, em construir igrejas, em fazer folhetos, em fazer algum projeto para que a igreja possa se desenvolver juntamente com seus membros. Então, ele não quer que o dinheiro do povo de Deus seja usado para isso. É isso que ele está falando aqui. E ele diz aqui, conservai, eu falei aqui dentro, conservai o dinheiro em nossas próprias fileiras. Ele quer que as pessoas continuem tendo cuidado nessa vida, juntando tesouro, desfrutando de prazer, desfrutando de várias coisas que não condiz com a palavra de Deus. Isso é conservar o dinheiro e os recursos. Na onde? Na fileira do inimigo. Então, ele fala aqui, eu estou partindo para a finalização, que ele diz, quanto mais dinheiro obtiverem, tanto mais prejudicarão o nosso reino, tirando de nós os nossos súditos. Por quê? Quando a gente empreende planos para a causa de Deus, outras pessoas vão ser alcançadas. Essas pessoas podem estar nas trevas, podem estar no erro. Fazei com que se preocupe mais com o dinheiro do que com a edificação do reino de Cristo e a disseminação das verdades que odiamos. E não precisamos temer influência, não, pois sabemos que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder e finalmente se separará do povo de Deus. Por meio daqueles que têm uma forma de piedade, uma outra classe aqui, irmãos, por meio daqueles que têm uma forma de piedade, mas não lhe conhece o poder, podemos ganhar muitos que de outra maneira nos causaria grande mal. Os mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Os que pertencem a essa classe, se forem mais aptos e inteligentes, servirão de chamariz ou de boi de piranha. Para quê? Para atrair outros para as nossas ciladas. Muitos não lhes temerão a influência porque professam a mesma fé. Levá-los-emos, então, a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram, e que, pela conformação com o mundo, exercerão maior influência sobre os mundanos.
Então, eles começam a deixar de fazer, de cumprir aqueles princípios que ele aprendeu lá atrás, que era o zelo da obra, né? E começa a achar que aquilo lá não tem mais problema. E assim vai se perdendo o zelo da igreja. Aí diz aqui, assim se separarão de Cristo, então não terão forças para resistir ao nosso poder, dentro de pouco tempo estarão prontos para ridicularizar o seu antigo zelo e devoção. Trago um dos exemplos que já acontece há um bom tempo atrás, e está acontecendo nos dias nossos também, que é a questão do ósculo santo, que é a questão da Santa Ceia. Então, coisas que lá atrás era uma coisa tão zelosa de se fazer, de se cumprir, hoje está degradando esse princípio. E somente a Igreja de Deus é que deve, então, estar cumprindo esses requisitos. Por aí, então, a gente vê como o inimigo trabalha para fazer com que uma pessoa ache que aquilo lá não tem mais problema. Não precisa mais aquilo lá. Não é prova de comunhão, não é prova disso, não é prova daquilo. Finalizando agora, enquanto não for dado o grande golpe decisivo, devem nossos esforços contra os observadores dos mandamentos ser incansáveis. Agora ele fala uma coisa que é importante. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos, especialmente em suas grandes reuniões. Nossa causa muito sofrerá. Ele está querendo dizer aqui, ó, quando esse povo se junta para uma conferência, para uma reunião importante, há problema para o reino de Satanás. Mas ele diz aqui, e devemos exercer grande vigilância e empregar todas as nossas artes sedutoras para evitar que as almas ouçam a verdade e por elas sejam impressionadas. Então, eu terminei aqui, então, a questão da leitura e finalizo com algumas palavras do meu pensamento. Então, ele quer atrapalhar, no caso aqui, as reuniões importantes da igreja, fazer com que pessoas novas que vão para a igreja numa reunião grande, como aqui, às vezes, nós temos feito, pessoas que vão lá para ouvir uma mensagem, essas pessoas sejam atrapalhadas e impedir elas de se aprofundar na verdade, porque é ali que é pregado mensagens para reavivar a memória, né? São ali que são reuniões que pessoas vêm de fora para poder aprender e também os irmãos que vão para se fortalecer também. Então, o inimigo também dá uma atenção especial para esse lugar, para ele atuar nesse lugar e impedir que as coisas possam andar muito bem. Então, eu quero só atentar para os irmãos que a semente que cai num coração que proporcione que também espinhos possam crescer, impedindo também o crescimento espiritual, impedindo de dar o fruto que precisa ser dado, de acordo com a verdade, esse é o terreno que nós devemos mais vigiar. Porque aquele primeiro terreno, a semente cai e morre. No segundo terreno, a semente cai, ela chega até nascer, mas ela não prospera. A semente que cai no espinheiro, junto com o espinho, ela está ali, ela permanece. Só que você tem que escolher sair desse terreno e ir para um terreno melhor, ou continuar ali e a sua vida espiritual não prosperar. E a escolha é nossa, né? Como indivíduo e também como igreja, se queremos andar em união, no mesmo princípio, no mesmo propósito. Então, eu encerro aqui a mensagem, agradecendo a Deus, e com certeza uma mensagem de alerta para cada um de nós, e Deus abençoe cada um de nós. Amém.